Lofredo e Joana aqui, ó, aumentando a pressão em cima do técnico Fernando Lázaro, dizendo que tinha que vencer de qualquer jeito. Mencionaram até o Tite, viu? Foi um negócio aqui, ontem a gente falando de Corinthians. Acho que isso vai acontecer enquanto o Tite estiver desempregado, toda vez que a gente falar de Corinthians... Foi nesse nível. Foi nesse nível. E o interessante, entre aspas, né, depende para quem é interessante isso, é que é uma pressão que não é interna. Internamente, os jogadores estão muito conectados com o Fernando, principalmente as lideranças do Corinthians, né? Se a gente pegar Cássio, Fagner, Gil e Renato Augusto, são 4 jogadores com passagens, até o Juliano, com passagens recentes pela seleção brasileira, com o aval do Fernando Lázaro, que era auxiliar, também foi analista de desempenho, conhece muito bem esses jogadores, sabem como esses jogadores gostam de jogar. Quando ele chegou no Corinthians, ele deixou isso também à disposição dos jogadores, tanto que a entrevista do Yuri Alberto é muito clara sobre se sentir à vontade e ter a possibilidade de jogar em posições e exercer funções que às vezes não são tão confortáveis assim, mas que deixam o companheiro à vontade, como aconteceu com o Roger Guedes. Então eu acho que é uma pressão que existe pelo tamanho do Corinthians, pelo fato de ser um técnico iniciante que não teve nenhuma possibilidade de ser treinador antes dessa passagem pelo Corinthians, pelo histórico que ele tem por ser filho do Zé Maria e carregar esse fardo também, pelo fato do Corinthians ter mais um ano de altos investimentos, mesmo tendo problemas financeiros. São jogadores que custam muito caro ao clube e o clube precisa ter esse retorno em resultados para trazer dinheiro também. Mas, sinceramente falando, e até pelas informações que eu tinha antes mesmo da disputa da Copa do Mundo, não é interesse do Tite voltar ao futebol brasileiro agora. Por mais que ele tenha uma relação muito próxima com o Duílio, com o Roberto, com o próprio Alessandro, com o próprio Fernando Lázaro. O Lázaro foi uma indicação em uma conversa do Tite com o Duílio. Saber qual era o plano do Tite para o restante da carreira pós-seleção brasileira. E o Duílio ouviu do Tite que ele não queria voltar agora e não vai voltar agora, por mais que tenha esse tipo de pressão. E os jogadores do Corinthians sabem disso. E por isso a gente vai ver nas vitórias, mas principalmente nos resultados adversos, os jogadores, as lideranças colocando a cara à frente das entrevistas e defendendo a manutenção do trabalho e a sequência do Lázaro. Ontem a gente percebeu uma ideia de jogo diferente, um Corinthians que depende muito dessas lideranças, e aí eu falo lideranças técnicas também, né? A gente viu um grande jogo do Renato Augusto, um grande jogo da dupla Yuri Alberto Roger Guedes e um grande jogo do Fagner, mas um time que sofre muito sem a bola. O Água Santa não é o principal adversário entre os times considerados pequenos, é um time que estreou perdendo, é um time que tem muitas dificuldades, mas que trouxe dificuldades para o Corinthians sem a bola. O Corinthians se mostrou muito lento e deixando o campo muito espaçado, porque quando você não tem 2 pontas abertos, o campo alarga e o seu time dá uma encurtada, jogando no losango. Então, o Água Santa aproveitou muito esses lados do campo com o Thiaguinho e com o Todinho, e isso trouxe dificuldades para o Corinthians sem a bola. Mas, de novo, assim como foi o ano passado, o Yuri Alberto trouxe, óbvio que numa jogada coletiva, mas trouxe um alívio para o Corinthians e depois do 1-0, o Lázaro conseguiu acertar o time sem mexer nas peças, trouxe um conforto maior no contra-ataque e ele deixou muito claro que é uma opção que ele vai ter durante a temporada, de roubar essa bola e sair em velocidade, aproveitando o Adson, que jogou ontem, mas principalmente o Yuri Alberto e o Roger Guedes nos lançamentos do Renato até a profundidade do Fagner. E no segundo tempo também mostrou algumas opções interessantes com a entrada do Juliano, que é um jogador que cadencia mais, mas dá aquele pife, o penúltimo passe, como ele fez para o Yuri Alberto encontrar o Roger Guedes. E o Romero, que por mais que não seja uma entrega técnica muito grande, é uma entrega tática que o torcedor sabe muito bem que ele dá, e o Lázaro também, que já tinha trabalhado com o Romero, e é um jogador muito físico, né? Por mais que já tenha batido a casa dos 30 anos de idade, é um jogador de entrega, de explosão, de correria, que às vezes você acaba precisando. E acho que de ponto ruim ontem, mais um jogo muito abaixo do Balbuena, por mais que ele tenha feito o gol de cabeça, deu para perceber que ele ainda está faltando ritmo, ainda está chegando atrasado em algumas bolas, e o Bruno Mendes para mim é o destaque. Acho que não pode sair desse time no setor defensivo, deve ganhar mais espaço, e aí Gil ou Balbuena pode perder a vaga na defesa. Ô, Luiz, eu não quis te interromper, mas só para arredondar a tua fala anterior sobre o respaldo que o Fernando Lázaro tem dentro do time e do Corinthians, vamos só ouvir uma palavrinha do Cássio falando sobre isso. No meu ponto de vista, eu acho que foi um pouco excessivo a cobrança da primeira partida em cima do Lázaro. A gente sempre jogou de uma maneira, vem mudando a maneira de jogar, vem tentando evoluir, vem trabalhando, só que da noite pro dia que a gente
vai melhorar. Também sei que a gente não fez um grande jogo durante a primeira partida, a gente também tem total sabedoria de saber que nós tínhamos que evoluir, tínhamos que crescer, e hoje consegui dar uma resposta, consegui fazer um grande jogo, assim. Então, com a volta de jogadores, voltou alguns jogadores que não estavam, alguns não estavam inscritos e conseguiram, então isso dá mais opções para o Lázaro, né, para ele poder mexer no time, reorganizar mais opções. Pelo jogo, jogar em casa, por tudo, a gente sai muito contente com o resultado e com o empenho da equipe. Então, só confirmando, né, isso que o Sim, Luiz a gente falava sabe sobre que o os jogadores gostam do Fernando Lázaro, e fica bem claro que gostam muito mais do Fernando Lázaro do que gostavam do Vitor Pereira. Toda hora alguém dá uma cutucadinha no trabalho do Vitor Pereira para enaltecer o do Fernando Lázaro. Acho que tem boas ideias, só discordo que defensivamente o Corinthians tenha feito um bom jogo. O Luiz mesmo deixou bem claro. Acho que teve muitas dificuldades defensivas até. Deu muita chance, né? Ele fez alguns ajustes, isso melhorou, mas teve dificuldades defensivas. De resto, boas ideias, como o Adson num posicionamento que é o dele, que o Vitor Pereira nunca utilizou no posicionamento mais como meio campo do que como atacante pelo lado. Dois atacantes, Roger Guedes e Yuri Alberto, pediam para jogar dessa maneira e não eram atendidos pelo técnico anterior. Tem essa oportunidade de jogando juntos. O Vitor Pereira ele em determinado momento pensava que não dava nem para escalar Roger Guedes com o Yuri Alberto. Eles meio que se impuseram pela qualidade que tem no time. E o Fernando Lázaro coloca os dois para jogar de modo diferente e me parece uma boa ideia também. A parte técnica, o Fagner evoluindo. O Fagner era um jogador que também fez uma temporada ruim no ano passado, mas me parece que muito por conta de empolgação, de falta de, assim, de sintonia com o técnico. E a gente tinha o sonho da Copa também, né, Lufredo? Oi? Tinha o sonho da Copa dele e isso criou um atrito muito grande interno. Pois é, ele perdeu uma oportunidade porque ele, tecnicamente, talvez tivesse espaço na seleção, é que ele fez um ano muito ruim. Mas se você for pegar a qualidade que ele tem, e dá para ver nessa jogada do primeiro gol, né, ele talvez pudesse ter espaço, sim. Então, o Corinthians... O Renato Augusto nem se fala, né? O Renato Augusto sim, um jogador espetacular. É um outro nível de jogador. Quando você vê o Corinthians jogando com o Renato Augusto, muda completamente o nível do jogo. Então, com esses elementos e com essas ideias em prática, se conseguir fazer um ajuste defensivo, que acho que o Corinthians teve uma certa dificuldade ontem, tem um potencial para fazer uma temporada melhor do que a temporada do ano passado. A temporada do ano passado, se você for pegar como resultado, ela não é ruim. O Corinthians não bate campeão, mas como resultado tem avanço até as quartas de final, tem uma colocação entre os 4 melhores do brasileiro, tem uma final de Copa do Brasil. Mas o futebol, muitas vezes apresentado na temporada passada, ficou a dever. Em vários jogos o Corinthians jogou bem abaixo do potencial que tinha. Então, tinha nomes de muito peso, né? Contratações. Com qualidade, que não conseguiam desempenhar. E o Corinthians às vezes tinha dificuldade em casa para vencer uma equipe menor. Fora de casa tinha muita dificuldade, perdeu para diversos times da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, fez alguns jogos sofríveis na Libertadores, na Copa do Brasil fez jogos melhores, né? Então, dá para fazer uma temporada tão boa ou melhor até que a passada. Melhor tem que bater campeão em alguma... Sim. Acho o Campeonato Brasileiro um pouco difícil, porque tem 2 times, não se sabe também. Talvez o Corinthians tenha até potencial para disputa. Libertadores e Copa do Brasil, tudo depende do caminho, como vai se abrindo e como vai desenvolvendo a equipe. Né? Ô Débora, rapidinho, só sobre essa dependência do Corinthians de resultados positivos jogando em Itaquera, é muito nítido assistindo o jogo, seja do estádio ou da TV, como esse time... nominalmente, até pelos jogadores, se sente confortável em jogar em Itaquera. Só para a gente pegar em estatística, o Yuri Alberto chegou ontem a 12 gols com a camisa do Corinthians. 8 foram marcados em Itaquera. O Roger Guedes chegou a 27, 14 marcados em Itaquera. Então, mais da metade, e é um time que, quando está com a bola... Eu falei do desconforto do time sem a bola, que sofreu bastante contra um time muito mais fraco tecnicamente e de qualidade individual. Mas quando o time está com a bola, se sente muito confortável. E o exemplo do passe do Fagner para o gol do Yuri Alberto, acho que começa na tranquilidade do Renato Augusto em virar o jogo para o Fagner, sabendo que a bola vai chegar lá e ele vai dominar porque o gramado ajuda, a atmosfera ajuda. E a ideia do Lázaro também é tentar mudar o que foi o ano passado, né? Em casa, por mais que tenha algumas dificuldades, se sentiu confortável e se garantiu a
até a final da Copa do Brasil e as quartas de final da Libertadores por conta dos resultados em Itaquera, e tentar fazer com que esse tipo de jogo e esse tipo de resultado tenha efeito também jogando longe da Zona Leste de São Paulo. Falamos tanto do técnico Fernando Lázaro, vamos ouvir o que ele disse depois do jogo, falando também sobre a questão de ambiente e o que ele espera, né? A ideia dele não é que seja a prioridade o bom ambiente, não. Vamos ouvir. O objetivo nosso é competir bem, é vencer jogos, é conquistar coisas no clube. O ambiente é uma consequência, enfim, não é um objetivo final ter um bom ambiente, que fique bem claro isso, porque às vezes pode parecer que o objetivo é ter um bom ambiente e não é isso, né? Nós temos um profissionalismo ali, uma busca clara de diretriz de time, de busca, enfim, de projeção em relação a isso. Eu não sei o que muda, por que eles têm sentido tanto. A gente tem tratado os atletas de uma forma talvez um pouco mais diretamente, com uma proximidade, até por já ter um conhecimento com os atletas. O nosso grupo é muito bom, assim, nesse sentido, entre eles mesmo. Eles já têm um grande ambiente entre eles, então eu acho que isso ajuda muito, eu acho. Posso só contextualizar rapidinho? Claro. Porque senão fica... senão, sei lá, pode pegar um corte do Fernando Lázaro. Minha prioridade não é o bom ambiente. Isso pode cair mal para a torcida, para os jogadores. É porque ele chega ao clube com um carimbo de bom. O ambiente com o Vitor Pereira não era bom, porque os jogadores brasileiros estão acostumados com o paizão e aquele que te afaga e não que te cobra no profissionalismo. E agora vai chegar um cara que não vai trabalhar, não vai te trazer o profissionalismo e só vai te afagar. Eu acho que a resposta dele, eu acompanhei a coletiva ontem completa, foi nesse sentido. É óbvio que o bom ambiente faz parte do bom trabalho. Não dá para você ter um ambiente péssimo. Apesar que o Corinthians já teve times no fim dos anos 90, que o ambiente era péssimo, que o Rincon pegava o Marcelinho pelo pescoço e era campeão brasileiro, chegava em semifinal de Libertadores e campeão mundial. Mas eu acho que o que ele quis transparecer é que há trabalho, como houve também no último trabalho, mas que a questão do ambiente passa a ser boa, não porque ele está chegando e vai deixar um ambiente bom. É pelo que os jogadores trazem um bom ambiente e já conhecem o trabalho dele também. O ambiente não é o fim, ele é o meio. É isso. Você quer chegar ali e bater campeão, você quer fazer um bom campeonato e para isso você cultiva o ambiente. Você pode ter um ambiente ruim e conseguir o seu objetivo também. Agora, claro que é mais fácil trabalhar num bom ambiente e até acho que o Luiz colocou na questão do método de trabalho, do paizão, né? E do outro técnico, no caso, tratar com mais profissionalismo, eu diria que esse não é até nem o ponto principal. Eu acho que muito mais era um método de trabalho. Acho que os jogadores do Corinthians, além de não gostarem muito do relacionamento, mas não gostavam também do método de trabalho. Hoje joga esse time, na semana que vem joga o outro. Tanto que o Roger Guedes ontem falou, a gente joga um jogo, joga o outro, joga até o final do jogo. Ele era substituído todo o jogo. Ele falou sobre a importância de poder jogar os 90 minutos. E aí a gente consegue desenvolver o nosso futebol dentro dos minutos que recebe, indo até o final da partida. Então tinha muito a ver com o método de trabalho que eles não gostavam no técnico anterior e que eles gostam. As ideias também são bem diferentes. Ideias de jogo. O Vitor Pereira tinha um esquema tático. Né? Ontem a gente já viu que o Fernando Lázaro vai ter mais ideias, mais opções para o Corinthians. Além de poder jogar com os dois jogadores pelo lado de campo, e ele vai ter alternativa para isso, ele tem jogadores. O Adson pode fazer isso, embora eu prefira o Adson como jogou ontem, mais pelo meio. O Romero pode fazer isso também, jogando pelo lado de campo, também pode fazer pelo meio. O Mosquito ele não tem agora, que faria pelo lado, certamente. Né? Então ele vai ter as opções, fazer as jogadas pelo lado e fazer pelo meio. Um 4-3-3 e um 4-4-2, né? Pereira, 4-4-2 Pereira. Né? E o Vitor Pereira não usa o 4-4-2.